Meus amados, graça e paz, estamos de volta e hoje com um tema muito forte. Convido você a estar comigo até o final deste vídeo e também te peço o seu like, o seu comentário e a sua inscrição e que você possa compartilhar esse vídeo. Muito obrigado! Vem com o canal Voz das Nações estudar mais um tema que vai mexer com você. Tenho certeza que este tema vai sacudir, vai abalar, porque o canal Voz das Nações veio para fazer a diferença. Queridos, hoje o tema que nós iremos abordar é esse aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai focar. Bíblia adulterada. Bíblia adulterada. Um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu tenho visto muito, mas muito mesmo, principalmente no meio do povo da graça, né? Falando sobre esse tema. Só que quando eles abordam este tema para menosprezar a Bíblia, desfazer da Bíblia, colocar a Bíblia no sentido com menos valor, etc. Alguma coisa assim, sentidos pejorativos. Agora, queridos, nós vamos trazer esse entendimento aqui de uma maneira diferente, tá? Por isso que eu peço você para ficar com a gente aqui, que hoje eu vou falar algo, tem muito tempo que eu estou querendo falar, hoje eu vou falar, e eu tenho certeza que eu posso falar, porque os irmãos que vêm, né, que são seguidores do canal Voz das Nações, são pessoas sábias, inteligentes e não são pessoas alienadas. É por isso que eu vou falar. Agora, vamos seguir e você vai entender perfeitamente o sentido do vídeo de hoje. Existem passagens que não estão nos manuscritos mais antigos. Porém, não precisamos de desconsiderar a Bíblia por este motivo. A própria Bíblia é capaz de resolver os problemas de uma passagem, versículos ou títulos, etc. Se tiver alguma palavra aqui errada, você pega e conserta aí pela fé, tá bom? Algumas palavras, às vezes quando a gente está digitando, vai uma letra a mais, uma letra a menos, passa o vento do lado esquerdo e cai para o lado direito, a mandinga, a urucubaca, e aí isso interfere. Mas, queridos, olha só. Sim, existem passagens que não estão nos originais, vamos falar assim. Não estão nos manuscritos mais antigos. Não estão, vamos dizer assim, mais próximo do original. É verdade. Porém, não precisamos de desconsiderar a Bíblia por esse motivo. A própria Bíblia é capaz de resolver os problemas de uma passagem, versículo, títulos, etc. A própria Bíblia, irmão. A própria Bíblia. Deixa eu te falar. Queridos, perfeito nessa terra, existe Deus e existe o nosso Espírito que Deus aperfeiçoou. Agora, obviamente que as demais coisas passou pela mão do homem. A Bíblia, vem aquela situação que passou pela mão dos católicos, que passou pela mão não sei o que, etc. Isso aí, meu irmão, todos que estudam a Bíblia já sabem, são sabedores disso aí. Porém, Deus está acima disso. Deus está acima dessa situação. E as informações que nós temos vêm pelo livro chamado Bíblia. Tem pessoas que pegam essas, foi adulterada aqui, e aquela não sei o quê, então a Bíblia não é isso, a Bíblia é para desfazer da Bíblia. Não, a Bíblia é um documento, sim. É um documento, se não fosse pela Bíblia, nós não tínhamos o conhecimento do sistema religioso, se não fosse pela Bíblia, nós não tínhamos saído do sistema religioso, se não fosse pela Bíblia, nós não conhecíamos Deus do jeito que nós conhecemos, se não fosse pela Bíblia, a gente sabia, meu querido, o pouco que nós sabemos por causa da Bíblia. Esta é a verdade. Estou falando no sentido teológico, entenda do jeito que você quiser entender, mas é a realidade. Então, eu sou o defensor da Bíblia de maneira racional.
Você não vai ver o que no canal mas nem, porque a Bíblia não sei o quê. Mas, irmão, se eu não for utilizar a Bíblia, essas pessoas falam mal da Bíblia, por que não escreve um livro para si? Por que não compra um livro de Allan Kardec, de São Cipriano? Se a Bíblia, você é contra a Bíblia, segue esses livros então, faz um livro para você. Pelo amor de Deus, eu fico vendo tantas aberrações na graça extrema. A graça extrema é pior que o sistema religioso. É pior, tá bom? É tantas coisas, eu vou falando no decorrer do vídeo. Vou dar exemplos aqui, irmãos. Vou dar alguns exemplos, olha só. A própria Bíblia, resolve. Aí você, se aparecer algumas palavras com letra a mais, letra a menos aqui, você corrige aí pela fé. Veja alguns exemplos. Gênesis capítulo 6, versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Quando você lê Gênesis capítulo 6, versículo 20, nós vamos detectar um erro. Os estudiosos vão dizer que é erro dos copistas. Sim, provavelmente, realmente pode ser um erro dos copistas aqui. Porém, quando você pega, olha só, vamos comigo, o contexto resolve, como eu sempre venho batendo nessa tecla aí durante os meus vídeos do canal. Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservares em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Meu querido, o contexto vai dizer que foram 7 pares, e não 2, como aqui está. Só que o contexto resolve. Mas por que eu tenho que aceitar esse e não aceitar esse? Porque se você for para o capítulo 8, você vai perceber que a coerência é que seja 7 e 7, não um casal de cada animal. Se você ler Gênesis capítulo 8, me parece que o versículo 20 vai trazer mais luz. Mas o objetivo hoje é fazer o seguinte, meu querido, o contexto resolveu. Aí eu pego essa questão aqui, viu? A Bíblia é não sei o que. A Bíblia é para ficar pisando na Bíblia, para ficar desfazendo. Não, meu irmão, existe erro, mas a Bíblia é tão poderosa, deixa eu usar esse termo, tá? Permita eu usar esse termo aqui, que os da graça extrema vão ficar endemoniados quando a gente falam alguns termos, Que a graça extrema, meu irmão, é uma aberração. A graça extrema não produz seres humanos do bem, não, produz ETs, ET. Você não pode falar bom dia, sabia disso, que a graça extrema não fala bom dia fulano, paz do Senhor, não pode, Deus abençoe, não pode de jeito nenhum, você já é abençoado com todas as sortes de bênção. Efésios, pega um texto fora do contexto, fora da realidade, e que cria pessoas esquisitas, sem respeito. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra a graça extrema. E deixa eu te falar uma coisa, e agora para piorar surgiu uma outra coisa ainda. Tinha a graça extrema, que tinha esses negócios assim aí, a gente vai passando e vai observando. Aí surge um troço, que eu não sei que nome que dá para esse trem, que dizem que nós não estamos na nova aliança, a nova aliança não tem nada a ver com nós, e que nós já estamos na pátria eterna, nós já estamos lá na pátria eterna, tá, meu querido? Meu Deus do céu. Irmãos, eu nem vou falar sobre isso não, deixa para depois. Mas aqui, o contexto resolveu este erro. Agora, eu vou pegar um que é muito forte no meio do povo da graça, para desfazer da Bíblia, para arrumar problema, para franciscar, para macumbar. Não, então nós vamos juntos. Vamos lá, vem para cá. Que é a passagem de Marcos, capítulo 16, do versículo 10 ao 20. Esta passagem também não se encontra nos escritos mais antigos, tá? E aí você fala, foi acrescentado e não sei o que. Eu vou passar para você a minha visão. Eu já sei que realmente não encontra, não estou contra isso não, tá bom? Dizem, e quando a gente pesquisa, o Marcos 16 vai até o versículo 9, se eu não estou enganado, até o versículo 9, exatamente. Então, do 10 ao 20, foi adulterado, então não existe, não sei o que. Mas olha só, meu irmão,
eu espero te ajudar você a olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Não de uma maneira religiosa e nem da maneira que a graça extrema olha. Porque senão, meu irmão, a vaca vai para o brejo. Marcos 16, a partir do versículo 10, porém, eu vou ler a partir do versículo 15, porque o que é debatido, xingado, o povo da graça extrema levanta contra essas passagens aqui, ó. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu estou lendo rápido aqui, que depois eu vou ir de levinho. Teve uma pessoa que falou, lê mais lento, mas é porque você vai entender o objetivo. Olha só, você vai entender o motivo de eu ler rápido, porque depois nós vamos pausar do versículo por versículo, é por causa disso, tá bom? O vídeo também não ficar com 210 minutos. Deixa eu focar, foca. Olha só, tá demorando a focar, mas deixa eu ler, versículo 19 e o 20. Ora, o Senhor, um dia vai focar, preocupa não. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido, agora sim, no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém. Queridos, eu li rápido, não é o jeito ético de ler, mas por que eu li rápido? É porque nós vamos trabalhar versículos por versículos agora, de maneira tranquila, para você não ficar chateado. Esta passagem de Marcos não se encontra nos manuscritos, eu acho que a palavra é assim que escreve, se não for, depois a gente corrige lá, mais antigos. É considerada como acréscimo e coisa semelhante. Porém, esta passagem não acrescentou e nem diminuiu a doutrina bíblica. Quando eu falo doutrina, não, depois eu falo. E por isto, se considerarmos o contexto, esta passagem não fere em nada a nossa fé. Primeiro, esta passagem, meu irmão, ela aborda as doutrinas debaixo da lei, as doutrinas antes de 70. Primeira coisa, eu quero focar sobre isso. Então eu vou abordar antes de 70. Mas então você não crê na graça, que nós estamos na nova aliança? Meu irmão, não estou falando disso. Eu estou falando que antes de 70, este texto de Marcos não fere nada. Eu vi um pregador da graça extrema falando, viu o jeito que fere, viu o jeito que isso aqui é coisa não sei o quê. Fere não, irmão, fere não. Vamos parar com essa palhaçada. Esta passagem, se ela aplicar em graça, aí sim, vai ferir. Mas se ela for aplicada dentro do seu contexto, que é uma passagem que tinha doutrinas que existiu até no ano 70, não fere em nada, e nós vamos mostrar agora. Vamos fazer um exame. Versículo por versículo. É por isso que eu li rápido, porque agora é versículo por versículo. Primeiro versículo abordado. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ver, isso aqui é que foi acrescentado. Porém, meu irmão, olha só, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A mesma coisa, talvez em palavras diferentes, talvez, meu querido, com palavras a mais ou palavra a menos, mas o sentido é o mesmo. Então o versículo 15 de Marcos feriu o quê? Sendo que a ordem de Jesus realmente era para os discípulos pregar o evangelho a todo mundo. O único problema que eu iria encontrar aqui é se eu for lá no original, falar aqui, aqui é cosmo e aqui é oikomene. Se eu criar esta questão, aí eu vou ter que entrar por outros caminhos, mas o contexto vai resolver, tá? Então, beleza. E aqui já sabemos que o evangelho foi pregado a todo mundo no primeiro século. Não é disso que eu estou falando, espero que você tenha entendido, tá bom? Eu estou falando que Marcos capítulo 16, versículo 15, feriu alguma coisa? Feriu nada, porque o contexto, a realidade da coisa era essa mesmo, para eles e para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E não aconteceu isso? Vamos agora ao versículo 16. Fica aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos ver, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido, antes de 70 não era assim.
Marcos 16 não feriu nada. Ser batizado para ser salvo, eu não estou falando de ser batizado nem nem salvo de quê? Porque o assunto do vídeo não é esse, meu irmão. Eu estou falando que Marcos 16 não fere nenhum princípio antes do ano 70, porque era isso mesmo. Aí você vê lá em Atos 2:38, falando que era para eles arrepender, para ser batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Não era isso? Antes de 70, antes da graça, do evangelho da graça ser estabelecido. Então, se isso aqui for acréscimo ou não for acréscimo, não feriu nada. Vamos seguir. Versículo 17. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Vamos para você ver Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus discípulos, disse, deixa eu voltar de novo aqui, que eu fico apavorado por causa do tempo, aí a gente atropela porque chove do lado direito e caminha para o lado esquerdo, aí complica. Vamos de novo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Não é a mesma coisa? Não é o mesmo sentido? Não temos que arrumar em daca, como diz aqui na região, com aquilo que não tem problema. Não temos que arrumar, não precisamos, não temos necessidade, meu irmão, não temos necessidade. Olha só, então, primeira coisa, vou focar, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Primeiro, expulsarão demônios, está no contexto de espírito, aqui, expulsarão espíritos imundos, tá? Eu não estou aqui trazendo um ensinamento de demônio, nem espírito imundo, nada disso, estou falando do texto. Olha só, entendeu aqui? Mas aqui falarão novas línguas. Falarão novas línguas, não está no original. Pelo amor de Deus, irmão. Se o texto está no original ou não está, não feriu nada, por quê? O sentido era esse mesmo. Atos 10, 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Não era esse o sentido do primeiro século? Não era esse o sentido que se dava a questão, meu irmão? Falar línguas, expulsar demônios, foi uma ordem sim de Jesus, tanto no original aquela de Marcos 16, ou não estando, estando ou não estando, estando ou não estando, e para cá também, independente se criar, mas pode criar samambaia com sambarilove, com urucubaca, com mandinga. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 10, meu irmão, estando lá no original ou não estando, não fere nenhum princípio da Bíblia, meu querido. Não é possível. Agora vamos lá, olha só para você ver os detalhes. Versículo 18 de quê? De Marcos 16. Marcos 16, 18. Pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu vou ler só essa passagem, mas está cheia de passagens que mostra a veracidade disso aqui, meu irmão. Lucas capítulo 10, versículo 9 e 19. E curai os enfermos que nela houver, e disse-lhes, é chegado a vós o reino de Deus, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se você respeitar o contexto, perfeito. Versículo 18, beber alguma coisa mortífera, pegar em serpente e não sei o que. Querido, lembra que Paulo pegou na serpente lá, a serpente pegou nele, melhor dizendo, não fez dano algum. Mas só que esta ordem aqui era para os discípulos. Só se você colocar dentro do contexto, não fere nada. Aí vamos, então bebe coisa mortífera. Meu querido, o texto está tão claro, pegarão na serpente, não está mandando pegar não, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos. E aí, eles colocavam a mão sobre os enfermos, curavam ou não curavam? Aconteceu isso aqui ou não aconteceu? É claro que aconteceu. Olha só, irmão, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões. Será que isso aqui é literal? Sair pisando em cobra e escorpião, será que isso aqui é literal, irmão? Ou essas questões aqui está no sentido do sistema que eles enfrentaram naquela época? Então, Marcos 16, 18 não fere princípio nenhum, mas nenhum mesmo. Outro versículo, é o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Feriu que princípio aqui, meu irmão?
Olha só, 1 Pedro 3,22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Feriu nada. Aqui falou que depois de Jesus ter falado isso, ele foi recebido no céu, sentou à direita de Deus. 1 Pedro 3,22 fala que ele realmente está à direita de Deus. Estevão, quando teve a visão, viu ele à direita de Deus. A destra e a direita é a mesma coisa. Feriu alguma coisa? Para com isso. Vamos parar com essa besteirada que eu estou vendo na graça extrema, meu. Versículo 20, olha só para você. Vê. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém. Hebreus 2,14, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Feriu o quê? O que feriu, meu irmão? Então eu estou aqui para dizer que os acréscimos da Bíblia não são suficientes para nós menosprezar a Bíblia igual o povo da graça extrema. O povo da graça extrema, assiste os vídeos deles para você ver. Quando tem uma coisa bíblica que encurrala eles, deixa eu usar esses termos, eles pegam e vão para esse negócio. Mas a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia é palavra do homem, a Bíblia é feita lá no Vaticano, a Bíblia fala, não vem com isso. O canal Voz das Nações não aceita isso, meu irmão. Não aceitam, não aceitamos isso, não podemos aceitar. Se hoje nós sabemos o pouco que sabemos, é através da Bíblia. Ou nós vamos pegar o quê? As revelações desses líderes aí. Tem pessoas que é alienado ao líder. Eu ouvi a graça pela primeira vez pelo líder tal, então tudo que ele falar está correto. Meu irmão, você é um alienado, você não pode ser, você tem que pesquisar. Mas não sei o que, tem muita coisa que foi inserida na Bíblia. Irmão, as coisas que foi inserida na Bíblia, que fere os princípios, a própria Bíblia vai resolver. Você estudando o contexto, você vai detectar, ela mesma não consegue resolver. Não precisa chegar e falar assim, a Bíblia ela é do diabo, a Bíblia não existe. Não, mentira, a Bíblia é um documento verídico, sim senhor. Deixa eu falar uma coisa e terminar falando isso. O povo da graça extrema produzem dois tipos de pessoas no mínimo. Primeiro, pessoas sem ética, pessoas, como que eu posso dizer aqui? Pessoas que vivem por si mesmo, por si mesmo, não olha a questão que, porque não pode reunir, olha só para você ver, a graça extrema. Reunir não pode fazer reunião, cultos não pode, junto de jeito nenhum, orar também não, e não sei o que. Meu irmão, cria pessoas que são ETs, na verdade. Poderia falar um tanto de coisa. Não creio em milagres. Não, milagres foi só para o primeiro século. Meu irmão, você quer quantos testemunhos aqui que Jesus realiza milagres? Quantos você vai querer? Se você vir com nhenhenhé, eu prefiro crer naquilo que a Bíblia nos ensina e que nós vemos hoje, que passa dentro do crivo do Evangelho da Graça. Falar que Deus não faz milagres nos dias de hoje? Irmão, vai para Júpiter. E outra coisa, outro tipo de pessoas que a graça extrema cria, sabe o que é? Ateus. A maioria é ateu. A maioria são ateus. Já começa desconsiderando, desrespeitando e pisando na Bíblia. A Bíblia dentro do contexto real, da lógica, se ela for bem contextualizada com os olhos da graça, meu irmão, não dá para fazer isso. Pisar na Bíblia. E outra coisa, criar um Deus para si. A graça cria um Deus para si. Não, eu creio no meu Deus, e o meu Deus é o Deus que está dentro de mim, e ele fala que é assim. Mas é engraçado, é vários deuses. O do A fala uma coisa, do B fala outra coisa, do C fala outra coisa, do D fala outra coisa, do H fala outra coisa. Por quê? Porque criaram deuses. Meu amado, meu querido, isso não é possível. Nós temos sim um norte. Esse norte quem nos dá é a Bíblia, e é a Bíblia que é o documento. Eu chamo a Bíblia o seguinte: ela é o mapa que nos leva até o Evangelho da Graça, o Evangelho que está dentro de nós, que não está em pedra, não está em papel, não está em lugar nenhum. Mas sem a Bíblia nós não somos sabedores disso. Então, aquilo que foi acrescentado na Bíblia,
que fere os princípios do Evangelho da Graça, o próprio já resolve isso. Ou eu vou ter que acreditar em um documento, como a Bíblia é um documento, ou acreditar nesses pregadores aí, que fala que orar não precisa mais, reunir não pode reunir mais, que fala que não pode dar a paz ao Senhor, não pode dar o bom dia, Deus abençoe, meu querido, não pode falar, isso aí são pessoas, irmãos, eu nem nome tenho para dar para esse negócio, e nós vamos combater estas, sei lá como é que fala, nem vou dar o nome não, vou dar nome para isso não, porque eu acho que isso não tem nome, eu vou em Júpiter, que lá deve ter, nem Júpiter aceita esse negócio, meu querido, nem Júpiter, então está aqui, a Bíblia adulterada. A Bíblia, você está dizendo que a Bíblia não foi? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sim, que houve coisas semelhantes, coisas que foi adulteradas, coisas que não existem no originais, mas aquilo, meu irmão, que fere a própria Bíblia resolve. Não precisa de eu vir cá desconsiderar a Bíblia. Aí eu tenho duas opções: acreditar na Bíblia. Eu estou falando na Bíblia no sentido, quando eu falo na Bíblia, irmão, eu estou falando no sentido como um documento, para entender aquilo que durou até no ano 70. As pessoas, o da graça extrema, não tem capacidade de saber o que é rudimentos, o que não é rudimentos. Quando eu vou para, por exemplo, o Cristo, Jesus de Nazaré, tudo que ele fez é rudimento? Obviamente que não. A Bíblia mandou a gente deixar, que é o Hebreus 6:1, os rudimentos. Eu não tenho nem capacidade de dizer, oração é rudimento, eu não sabia que era, agora, para da graça extrema é rudimento. Então, aqui, não dá, tá bom? Não dá, está aqui a primeira observação, eu volto com outros vídeos, aqueles acréscimos, os que ferem, os que não ferem, mas que a própria Bíblia resolve. Então, eu ia dizer e termino dizendo o seguinte, eu vou acreditar neste documento, ou acreditar nesses camaradas aí, que infelizmente fica falando coisas que não têm fundamentos, esses líderes. Qual? Então, quer dizer, eu desprezo a Bíblia e fico com esses caras? Com o que esses caras estão dizendo? Meu irmão, não dá. Não é possível. Eu tenho que achar coerência. Então, eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha observado. E esses pregadores, eles não têm coerência nenhuma. Eles pegam e falam assim, não pode reunir. Mas sai do YouTube, miserável. Você não pode reunir, para que você reúne um grupo de pessoas então no YouTube? Por quê? Se não pode reunir para nós adorarmos a Deus, ensinarmos a palavra, o Evangelho da Graça, louvar. Se não pode, saia do YouTube. Eu só vou acreditar em você, que você é um cara que é coerente com o que fala, depois que você deletar o seu canal. Ou então coloque o seu canal de espiritismo, que eu não estou falando mal do espiritismo, que eu acho que tem muita coisa boa lá também. Ou coloca ele de animais, biologia, fala de outras trem, mas não fala da Bíblia não. Já que você não crê na Bíblia, para que você ficar falando dela? Para que se você não crê numa coisa que você mesmo faz, se você não está reunindo fisicamente, não está reunindo o povo no Facebook, no YouTube, no Face, nas redes sociais. Meu irmão, aqui, não vem para cá não. Eu abri mão de muitas coisas no sistema religioso e vou chegar na graça e engolir essas palhaçadas que tem ensinado? Não vou. Meu compromisso é com o Evangelho da Graça. Quer criarem ETs? Crie. Quer criar ateus? Crie. Mas não, eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus que fez os céus e a terra. Eu creio no Deus que mora dentro de nós. Eu creio no Deus que trouxe a nova aliança e uma eterna aliança. Eu creio. E eu creio que existem princípios que nós precisamos seguir. Fui, até o próximo vídeo.